Hi everybody, today's Olá, pessoal. Hoje é quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, e nosso querido amigo Alex Greiner está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Alex. Welcome back, Alex. Obrigado pelo convite, Nima. É bom estar com você e um feliz ano novo para todos os nossos espectadores e ouvintes. Yeah, exactly. Happy New Year to everybody and Alex. Sim, exatamente. Feliz ano novo a todos e especialmente para o Alex. Alex, deixe-me começar pelo que aconteceu na véspera de Ano Novo, que foi mencionado durante o pronunciamento sobre o qual Maria Zakharova estava falando. Ela disse que os líderes da União Europeia e da OTAN deveriam entender que seus bilhões estão matando civis na véspera de Ano Novo. Ela se referia ao ataque de drones contra civis na região de Kherson. E Alex, há um artigo no New York Times basicamente admitindo que não é apenas a Europa, mas a OTAN, junto com a inteligência dos Estados Unidos, que estão ajudando nos ataques, não apenas em solo russo, mas também contra esses petroleiros, os chamados ataques da Frota Sombria. Para onde estamos indo com o conflito na Ucrânia? Porque Donald Trump assumiu o poder em janeiro de 2025 e, após um ano, acabamos de encerrar um ano de conflito sob o governo Trump. Para onde estamos? Where are we going right now? Well, I think we're going rapidly towards Ukraine's final Bem, defeat. acho que estamos avançando rapidamente em direção à derrota final da Ucrânia. Tudo o que vemos acontecendo agora parece uma tentativa desesperada de impedir uma vitória russa e de atrapalhar a cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia. O artigo do New York Times que você mencionou também incluía um trecho sugerindo que Trump está envolvido nisso, que ele estaria, na verdade, dando sinal verde para todos esses ataques à residência de Putin, aos petroleiros e assim por diante. Isso quase certamente não é verdade, mas seria útil, sabe, tentar convencer o público russo de que esse é o caso, a fim de prejudicar a cooperação entre a nova administração em Washington e seus homólogos russos. And their Russian counterparts. So I assume that a lot of what we know. Então eu presumo que muito do que sabemos, ou muito do que achamos que sabemos, são, sabe, operações psicológicas. E essas operações têm como objetivo impedir que a paz se estabeleça. Porque, veja, a paz na Ucrânia seria uma derrota para essa, digamos, estratégia transatlântica anglo-americana da OTAN de tentar destruir a Rússia. Eles perderam. Eles entendem que perderam. Mas precisam de uma paz que preserve sua posição avançada. Por isso, precisam tentar conseguir um cessar-fogo incondicional para permitir que as tropas ucranianas e da OTAN se reorganizem, se rearmem e reconstruam suas fortificações. Rebuild their fortifications. They need to preserve access to the port of Odessa. Eles precisam preservar o acesso ao porto de Odessa e aos principais ativos de infraestrutura da Ucrânia para que possam continuar usando o país como base de operações para ataques contra a Rússia. Provavelmente por meio de terrorismo, drones, talvez tentando introduzir drogas na Rússia, até mesmo armas biológicas. O objetivo não é salvar a Ucrânia. Eles não se impõem. Eles não se importam com a Ucrânia. Não se importam em preservar ou melhorar a vida do povo ucraniano. Tudo o que lhes importa é enfraquecer e desestabilizar a Rússia. E é esse o tipo de paz que eles estão buscando. A paz que foi formulada entre Vladimir Putin e Trump em Anchorage, em agosto passado. Isso é uma derrota para eles. Acho que é por isso que estamos vendo essa atividade crescente no que eles chamam de guerra assimétrica. Atacar petroleiros, atacar a residência de Putin, tentar assassinar líderes do governo e das forças armadas russas. Mas acredito que essas são apenas reações de pânico e não mudam o cálculo estratégico que agora está movendo contra eles de uma forma que não podem reverter. Bem, sabe, eles poderiam, se conseguissem assassinar Putin ou Donald Trump. E eles já deram indícios disso, sabe? Para Putin não é nenhum mistério.
For Putin, it's not a mystery. The reason why Putin is a big problem for them is because he's not. A razão pela qual Putin é um grande problema para eles é porque ele não está caindo na armadilha deles, certo? Eles prefeririam ter alguém no Kremlin que pudesse lançar um ataque contra Bruxelas, Londres, bases militares da OTAN na Europa, na Romênia, Polônia, Alemanha e assim por diante. E lhes desse o pretexto para invocar o artigo 5º do Tratado da OTAN. Putin não vai cometer esse erro. Então eles prefeririam ter alguém mais radical no Kremlin, que lhes entregasse de bandeja o presente da Terceira Guerra Mundial. E então o Trump, sabe, o próprio Vladimir Zelensky acabou falando demais, acho eu, quando disse, bem, as coisas estão como estão agora, mas quem sabe, líderes morrem, ninguém fica para sempre. Acho que ele provavelmente revelou o tipo de mentalidade e de conversas que eles têm a portas fechadas. Of things that they discuss behind closed doors. Exactly. And I think that they are going to try to either. Acho que eles vão tentar ou esperar Donald Trump sair de cena, eliminá-lo de alguma forma, ou atrapalhar sua cooperação. A cooperação entre sua administração e o governo russo, espalhando essas histórias que dizem, sim, Trump está cooperando com os russos. Mas, na verdade, ele está apenas tentando desarmá-los, de certa forma, fazendo com que relaxem sua postura defensiva. E então, ele dá sinal verde para os ucranianos lançarem esses ataques contra Putin pessoalmente. Ataques terroristas contra a Rússia, contra sua frota sombria, e assim por diante. Mas acho que os russos não são ingênuos. Eles sabem como o jogo é jogado, entendem quem é o inimigo, como ele opera, e não vão cair nesses truques sujos. Eles entendem o quão incrivelmente importante é para os Estados Unidos e a Rússia terem uma relação boa e construtiva e entrar assim. Alex, I think Alex, acho que uma das coisas que estão evidentes agora entre a Europa e os Estados Unidos é que depois que Trump chegou ao poder, cerca de um ano após o início de sua presidência, foi possível perceber um tipo de divisão entre os Estados Unidos e a Europa. Mas as elites nos Estados Unidos estão tentando se aproximar da Europa, porque querem de alguma forma influenciar a administração, suas políticas e sua direção. Como você vê as políticas do governo Trump hoje? E você acha que a Europa entende o que está acontecendo? Eles percebem as diferenças fundamentais entre os dois? I would say fundamental differences between the two. I think they understand them very well. Acho que eles entendem isso muito bem. Observei que, bem, você sabe, tudo começou muito cedo. Lembra da reunião em Washington, em que Trump convocou os líderes da UE, Alemanha, França, Grã-Bretanha, Polônia, e os fez sentar ao redor de sua mesa como se fossem crianças? Não foi uma boa imagem para os europeus. Eles estavam basicamente sendo mostrados ao mundo como irrelevantes. O que observei mais recentemente é que alguns dos maiores falcões de guerra entre os líderes europeus têm mudado sua retórica, e de forma bastante radical. Changing their rhetoric and quite radically. So we saw Emmanuel Macron. Então vimos Emmanuel Macron, que há apenas alguns meses estava pronto para enviar tropas à Ucrânia. Ele oferecia que a França liderasse a grande guerra contra a Rússia e usasse as armas nucleares francesas como proteção para as nações europeias contra os russos. Agora, de repente, ele muda de rumo e diz, bem, acho que a Rússia não é um inimigo e precisamos conversar com os russos. Precisamos construir uma nova arquitetura de segurança que leve em conta as preocupações de segurança da Rússia, que é base do que Trump e Putin concordaram no Alasca em agosto. Trump and Putin agreed to in Alaska in August. So, strangely. Então veja só, curiosamente parece que Emmanuel Macron aderiu à abordagem americana. Depois tivemos o presidente finlandês, Alex Stubb, que estava entre os grandes falcões da guerra, dizendo algo como, bem, sabe sim, a Rússia é uma rival, mas não exatamente uma inimiga. E não devemos esperar que a Rússia invada a Finlândia. Interessante. Depois veio Boris Pistorius, a mesma coisa. Há poucas semanas ele estava pronto para ir à guerra contra a Rússia e agora, de repente, está dizendo a mesma coisa. A Rússia é uma rival, mas não exatamente uma inimiga. Eles não vão invadir a Europa, então todos podem ir. E eu ouvi mais alguns dizendo coisas parecidas.
and I heard another few people. So I thought that's really strange, and it's all happening at. Então eu achei isso muito estranho, e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Acho que provavelmente é resultado de pressão do governo americano, o que suponho está relacionado às investigações de corrupção na Ucrânia. Porque veja, algumas semanas atrás, eles estavam falando sobre 100 milhões, e isso realmente dividiu o grupo de liderança em torno de Volodymyr Zelensky em Kiev. Mas depois disseram que, na verdade, é nezentikzinho de bilhões de dois americanos que foram lavados em algum lugar. American taxpayer money that got laundered somewhere. And I'm convinced that they know exactly where it got laundered. E estou convencido de que eles sabem exatamente para onde o dinheiro foi lavado e de que estão usando isso para pressionar os líderes europeus a ceder, a abandonar sua louca corrida para a guerra e a cooperar com a política americana. Então, acho que essa é a grande mudança que está acontecendo agora. Acredito que o objetivo final dos americanos e dos russos é mudar completamente a arquitetura de segurança no continente europeu. E se forem bem-sucedidos, provavelmente veremos uma desintegração da OTAN e da União Europeia. Assim conecto os pontos ao observar Dactland. That's how I connect the dots by observing what's happening, but we also have Mas também temos um pequeno trecho na recentemente publicada Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que diz que os Estados Unidos pretendem reagir à direção atual do desenvolvimento da União Europeia, que eles, na verdade, pretendem se opor ativamente a esses desenvolvimentos vindos da União Europeia. Não sei exatamente o que isso significa, mas suponho que, de forma coerente com outras partes do documento da Estratégia de Segurança Nacional, eles trabalharão com movimentos de soberania em países como Reino Unido, Alemanha e França contra, digamos, os grupos que apoiam a ordem global baseada em regras. E assim, o quadro que se forma é, sabe, irregular, mas bastante coerente. You know, it's spotty, but it's rather consistent. And so E assim cheguei à conclusão de que o que Trump e sua administração estão fazendo é algo verdadeiro, que eles são uma oposição genuína a esse império globalista baseado em regras que tenta destruir a Rússia e que os americanos estão tentando conduzir o navio em uma nova direção. É claro que eles têm muitos inimigos, não apenas na Europa, mas também em casa. Você sabe, grupos muito poderosos que estiveram entre os principais beneficiários da ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial, totalmente leais a esse sistema global baseado em regras, leais à elite de Davos, à City de Londres, a Bruxelas, ao Banco Central Europeu, à OTAN e assim por diante, e que tentarão sabotar a tentativa de Trump. To sabotage Trump's attempt, and we've already seen with the National Defense Authorization. E nós já vimos, com a Lei de Autorização de Defesa Nacional aprovada há algumas semanas, que eles meio que amarraram as mãos de Trump ao dizer: você não pode retirar tropas da Europa e tem que continuar financiando a OTAN e tem que continuar. Sabe, eles estão tentando sabotar a mudança de política dele. Mas veremos. Acho que provavelmente a maior disputa será em 2026. E essa disputa será no cenário doméstico americano. Trump precisa vencer as eleições de meio de mandato de 2026. E muita coisa depende disso. Porque, caso contrário, ele fica limitado a decretos executivos. E todos eles podem ser revertidos pela próxima administração. Sabe, uma das coisas interessantes sobre a OTAN é que sempre que falamos sobre ela, todo analista diz que os Estados Unidos são a OTAN. Mas quando Donald Trump fala sobre a OTAN, ele diz: estou vendendo armas para a OTAN. Ele literalmente vê os europeus como a OTAN. Essa é uma diferença enorme, sabe, entre o governo Trump e o governo Biden. Acho que isso continua com a mentalidade das pessoas do governo Trump, como J.D. Vance e, eu diria, Tulsi Gabbard. Essas são as figuras mais importantes, sabe, dentro do governo Trump. Positions or characters in the Trump administration. Because you look at, on the other hand, we have Rubio, Porque veja, por outro lado temos Rubio, parte do establishment, e outras pessoas assim.
Mas esses dois são tão importantes dentro do governo Trump. Alex, você se lembra do J.D. Vance indo à Europa, falando sobre como a Europa está se tornando uma ditadura? Estamos literalmente vendo isso acontecer. Sabe, com o caso do coronel Jacques Baud, estão impondo muitas sanções contra ele. O que está acontecendo com a Europa? Você acha que eles estão caminhando para uma ditadura total? Ou talvez a caminho disso? Será que podemos encontrar novos líderes na Europa que possam salvá-la dessas pessoas? Leaders in Europe that they can save Europe from these people. I think that Acho que as elites que comandam a União Europeia e os governos da Alemanha, França e Grã-Bretanha estão claramente se movendo em uma direção autoritária. Elas querem transformar a Europa em um bloco autoritário. Estão tentando reprimir toda a oposição política e estão introduzindo sistemas de censura muito duros e radicais porque precisam controlar a narrativa. Acho que o plano delas, que tem sido a obsessão dessas mesmas estruturas de poder há séculos, é tentar destruir a Rússia. E acredito que o que estamos vendo hoje ainda emana da City de Londres. Na verdade, o que temos visto acontecer desde o fim da Segunda Guerra Mundial é uma implementação lenta e gradual do projeto impensável. Basicamente, o documento de política que foi apresentado a Winston Churchill antes mesmo do término da guerra. Acho que isso foi em abril de 1945. E esse plano já identificava a Rússia como inimiga. Eles queriam realizar um ataque surpresa contra a Rússia em 1945, reunindo o que restava do exército nazista alemão, as tropas polonesas, as tropas americanas e as tropas britânicas. É claro que isso foi rejeitado por FDR e pelo general Eisenhower. E os britânicos entenderam que se um ataque surpresa em 1945 não desse certo, então o projeto teria que ser algo de muito, muito longo prazo, provavelmente algo que levaria décadas. E então, no ano seguinte, Winston Churchill fez seu famoso discurso da Cortina de Ferro, declarando a União Soviética como inimiga do Ocidente, mesmo que até aquele momento a União Soviética tivesse sido aliada do Ocidente. E veja, juntos eles destruíram o grande flagelo do continente europeu, a Alemanha nazista de Hitler, certo? Portanto, esse deveria ter sido um momento de união entre essas potências, uma celebração de construção de pontes em vez de blocos militares. Mas não, Churchill declarou que a Rússia, a União Soviética, era o inimigo. E então, 2 anos depois, tivemos a formação da OTAN. A OTAN foi um bloco antissoviético desde o início, não foi criada por outro motivo. E então, assim que o bloco soviético colapsou em 1991, começaram a expandir a OTAN, sempre avançando em direção às fronteiras russas. A guerra estourou porque queriam adicionar a Ucrânia e a Geórgia à OTAN, aproximando ainda mais da Rússia. Então, o que os russos percebiam era uma invasão iminente de sua nação. Um ataque iminente à Rússia, o que não seria a primeira vez vindo do Ocidente. Você sabe, nunca é a Rússia que ataca as nações ocidentais. Russia never attacks Western nations. It's always the other way around, and it's been going on since. É sempre o contrário, e isso vem acontecendo desde, bem, depende de como você queira definir, mas vem acontecendo desde as Cruzadas do Norte, que ocorreram no século XII. Sabe, todos nós aprendemos sobre as Cruzadas à Terra Santa, mas o que não nos ensinaram na escola é que também houve as chamadas Cruzadas do Norte, igualmente incentivadas pelos papas em Roma, que enviavam tropas polonesas, alemãs e letãs para o que hoje são áreas russas, já naquela época. E basicamente isso nunca parou. A obsessão em conquistar e desmembrar a Rússia é constante. Os russos não têm motivo para achar que isso vai mudar. É por isso que eles estão tão focados em sua segurança em relação ao Ocidente. Acho que é isso que está definindo a geopolítica que estamos vivendo hoje. E acredito que se a atual liderança europeia tivesse o que quer, teríamos uma repetição dos anos 1930,
de uma forma diferente, com bandeiras diferentes, cores diferentes, mas essencialmente a mesma coisa. Mais uma vez, unindo o bloco e transformando-o em arma para uma nova tentativa de atacar a Rússia. Felizmente, hoje temos vários fatores diferentes. Um deles é a internet. Então, Tatsuros were net and born Haylesweis. Remales Faraptorting throughout Jesse. It's very, very difficult for them to control the narrative. And I think that E eu acho que a reação a isso é o que vimos no caso do coronel Jacques Beau e no esforço da Europa, não apenas para censurar, mas, sabe, uma coisa que o caso do coronel Beau nos mostra é que eles criaram uma matriz em que praticamente tem um único interruptor que podem acionar e, com esse movimento, privar completamente de direitos qualquer indivíduo que escolherem. E eles também fizeram isso de uma forma que não envolve nenhum processo judicial, nenhum devido processo. Eles não apresentam acusações contra você, nem o levam ao tribunal. Eles não informam do que você é acusado, não lhe dão a chance de se defender e não oferecem nenhum recurso. Ou seja, como disse Natalie Yam, que é uma das vítimas disso, trata-se de uma sentença de morte socioeconômica. Só que é pior, porque veja bem, se te colocam na prisão ou te matam, você desaparece. E ao desaparecer, deixa de ser um fardo para qualquer pessoa. Mas se te sancionam, você se torna um fardo exatamente para as pessoas que compõem sua rede de apoio social. E a punição se estende aos seus dependentes. Então, se você tem funcionários, pais idosos ou filhos pequenos, todos são punidos só porque algum burocrata sem nome colocou seu nome naquela lista e depois Kaja Kallas assinou. Essa é uma face muito, muito feia que estamos vendo surgir do lado da Europa. E por isso, acho que isso provavelmente vai fracassar. Essas coisas sempre fracassam no fim. A Alemanha nazista fracassou. A nazificação da Ucrânia fracassou. Um projeto diferente para destruir a Rússia foi a Revolução Bolchevique de 1917, que também fracassou. Sempre fracassa. Mas a questão é quanto dano isso vai causar nesse meio tempo. Acho que se estivéssemos nos anos 1930, se não tivéssemos a internet, se não tivéssemos as redes sociais, talvez isso durasse alguns anos, talvez até décadas. Mas, como as coisas estão agora, acho que já está fracassando. E fracassando com um impulso irreversível. Acredito que o projeto vai se desintegrar, talvez dentro de 1 ou 2 anos durante o governo Trump, que ainda tem mais 3 anos. Trump administration, which is another 3 years. Alex, do you find Europe being ready to... Alex, você acha que a Europa está pronta para tomar partes da Ucrânia? Porque, de alguma forma, estamos caminhando para algum tipo de acordo. As conversas estão acontecendo entre as duas partes. Estou muito decepcionado que Donald Trump não tenha conseguido, ou porque olhando para o lado russo, olhando para Lavrov, e o quão capaz ele é, e ele não está participando ativamente dessas negociações específicas. Acho que isso é uma grande perda em todo o processo. Essas pessoas são tão bem treinadas, tão experientes, elas sabem o que fazer, sabem como chegar a algum tipo de entendimento. Mas por que isso? Por que Donald Trump precisa colocar Kushner e Witkoff na frente? Eu diria que ele poderia colocar J.D. Vance na equipe, e então talvez Lavrov participasse, porque essas pessoas não estão no mesmo nível de Lavrov. É por isso que ele não faz parte dessas negociações diretas. Você não acha que isso ajudaria todo o processo? Claro que sim, Nima, mas acho que o problema não é o que seria melhor para o processo de negociação. Acho que o problema é o que vai gerar menos resistência dentro do próprio país. Porque, veja, Trump está pisando em um sistema muito, muito complicado de interesses opostos, não apenas nos Estados Unidos em geral, mas até dentro do próprio governo dele. E ele é facilmente criticado pela mídia por ceder ao Putin. Sabe, as pessoas dizem, esse acordo de paz é tudo o que o Putin sempre quis. Então isso circula pela mídia, enquanto o Putin continua sendo demonizado 24 horas por dia na imprensa ocidental. Putin is still demonized 24/7 in the Western media, so
It's a É um ato de equilíbrio difícil para Trump. Acho que o motivo de ele estar enviando Witkoff e Kushner para lá é porque precisa de intermediários confiáveis com seus equivalentes no Kremlin. Talvez Trump não confie tanto em Rubio quanto confia em Witkoff. Rubio pode ir até lá e atrapalhar as coisas, começar a criar problemas com os russos, depois voltar para casa e relatar de forma incorreta o que aconteceu. Acho que é por isso que Trump está indo com Witkoff e Kushner. No entanto, acredito que os contatos são muito mais amplos do que sabemos. Are much more extensive than we know. Rubio himself. Bem, o próprio Rubio revelou isso há alguns meses, dizendo que há amplas negociações secretas acontecendo em paralelo. Então acho que ambos os lados estão fazendo o que consideram necessário, mas de uma forma que provoque o mínimo de resistência do outro lado. E então, não tenho certeza. Bem, os russos têm sua estratégia e no momento estão vencendo no campo de batalha. O objetivo deles, veja, a mentalidade ocidental tende a ser obcecada por territórios, find Happenforth, Hindenburgs. Territorial gains with the colors on the map, so they like to see these big arrows shifting the colors. Então eles gostam de ver aquelas grandes setas mudando as cores de leste para oeste, e é assim que medem o sucesso. Para os russos, desde o início, e eles foram muito claros quanto a isso, tudo se tratava de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Esse tem sido um dos 4 objetivos declarados dessa operação militar especial. Bem, desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia significa destruir seu potencial militar, as tropas, os arsenais, as fortificações, a infraestrutura militar, tudo isso. E enquanto os ucranianos continuarem lutando, os russos estarão avançando em direção ao seu objetivo. Se os ucranianos pararem de lutar, então as tropas se retiram e se reagrupam em algum lugar relativamente seguro. Talvez no oeste da Ucrânia, talvez na Polônia. Você sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, os britânicos evacuaram cerca de 8.000 nazistas ucranianos para o Canadá? Pois bem, os russos talvez não queiram que isso aconteça novamente. Eles podem querer que a luta continue atraindo essas tropas para o campo de batalha, onde possam destruí-las. E veja, os russos obviamente não estão muito incomodados com o apoio contínuo que os ucranianos recebem dos Estados Unidos. A inteligência, as informações de satélite, certos tipos de munição e mísseis e assim por diante. Os russos não se incomodam porque isso mantém os ucranianos na luta. E agora os russos têm uma taxa de abate superior a 20-1. Ou seja, para cada soldado russo morto, eles matam mais de 20 soldados ucranianos e da OTAN. They killed more than 20 of Ukrainian and NATO troops. So there's a rationale. Então há uma justificativa para os russos quererem continuar essa luta. E isso pode fazer parte de um acordo entre os russos e o governo Trump. Não algo incompetente, desajeitado ou fracassado, mas exatamente o que foi combinado. Estou levantando isso como uma possibilidade. Não tenho informações privilegiadas para afirmar que foi isso que eles acordaram. Mas não seria algo sem precedentes na história que o lado vencedor preferisse continuar a luta em vez de encerrar a guerra naquele momento, porque sabem que tudo o que não destruírem agora pode ser usado contra eles mais tarde, em um momento vantajoso para o inimigo. At a moment that's advantageous to their enemy. I think one of the main Acho que um dos principais pontos, como você mencionou, é a situação em Odessa. Se eles tentarem negociar hoje, se tentarem chegar a um acordo com a Rússia, poderíamos argumentar que a Rússia talvez considerasse deixar uma cidade como Odessa, sob administração conjunta de russos e ucranianos, algo intermediário entre os dois lados, porque sabemos que eles podem usar Odessa para atacar a Rússia. A cidade é extremamente estratégica para ambos os lados. Mas se eles tentarem continuar o conflito, parece que, à medida que a guerra se aproxima de Odessa, como discutimos, se o Ocidente, estou falando dos europeus, junto com a Ucrânia, e também das pessoas nos Estados Unidos que defendem a continuação do conflito, se conseguirem mantê-lo em andamento, você acha que Odessa acabará em mãos russas? E se isso acontecer, se a Rússia capturar Odessa, eles vão devolvê-la à Ucrânia,
ou colocá-la na mesa de negociações? Are they gonna put it on the table to negotiate? I believe that Russia will come under. Acredito que Odessa acabará sob controle russo de um jeito ou de outro. Mas veja, o ponto-chave nisso é quem está no comando em Kiev. Se o governo central em Kiev voltar para a órbita russa e se tornar um vizinho neutro, ou até um aliado, como Belarus, por exemplo, então os russos ficarão satisfeitos com Kiev controlando Odessa, com Odessa permanecendo sob a administração de Kiev. Nesse caso, os russos teriam, na prática, o controle do porto de Odessa sem que ele precise fazer parte da Federação Russa. Mas se depois da guerra eles não conseguirem instalar um regime favorável à Rússia em Kiev, talvez tenham que tomar Odessa à força. Take Odessa by force. But we'll see what happens, Nima. I'm not, Mas vamos ver o que acontece, Nima. Não acho que vá haver um ataque frontal das tropas russas sobre Mykolaiv e em direção ao oeste. Acho que Odessa já tem uma insurgência muito forte contra o regime de Kiev. Não sei se é realista esperar qualquer reforço vindo da Transnistria, mas acredito que os russos terão muitas maneiras de infiltrar Odessa e tomá-la até mesmo com, digamos, derramamento mínimo de sangue, por meio da insurgência local e de agentes da inteligência militar russa se unindo a essa insurgência no terreno e simplesmente eliminando os interesses ocidentais e o governo atual leal a Kiev, leal a Zelensky. Government loyal to Kiev, loyal to Zelensky. In one way or another, the Russians will take control of Odessa because de um jeito ou de outro, os russos vão assumir o controle de Odessa, porque ela tem grande importância estratégica para eles. Odessa, sendo uma cidade portuária, poderia ser usada indefinidamente como um canal para ações terroristas, sabotagem, tráfico de drogas, armas biológicas ou químicas, infiltração e assim por diante. Todo tipo de forma pela qual a Rússia poderia ficar vulnerável a seus inimigos. Eles precisam eliminar todas essas vulnerabilidades, mas acho que isso pode acontecer de maneira discreta, sabe? Não com algum grande evento como a captura de Berlim na Segunda Guerra Mundial. Acho que vai se desenrolar de forma diferente. E acredito que a principal preocupação deles ainda é, e continuará sendo, a mudança de regime em Kiev. The regime change in Kiev. Alex, we had the meeting between Donald Trump and Alex, tivemos aquela reunião entre Donald Trump e Netanyahu, e Trump foi questionado sobre um ataque israelense ao Irã. A resposta foi muito simples. Eles podem atacar o Irã quando se trata do programa de mísseis balísticos, mas quando se trata de nuclear, eles podem agir rapidamente. Você pode entender do jeito que ele descreve, ou pode ler nas entrelinhas, sabe? E perceber que, quando Donald Trump fala com tanta naturalidade sobre esse tipo de ataque, na verdade significa o contrário. Porque lembre-se, antes da guerra com o Irã, antes do ataque israelense ao Irã, eu estava conversando com um dos principais negociadores do lado iraniano. 2 days ago I was talking with him. 2 dias atrás, eu estava conversando com ele, porque queria saber o que tinha acontecido durante aqueles dias. Ele disse que até o último momento, na noite anterior, as duas partes ainda estavam conversando, negociando. Eles estavam na Europa, conversando cara a cara. Não havia nenhum sinal de ataque. Nós tínhamos as armas, tínhamos tudo aqui, mas as conversas eram todas sobre negociações. E hoje, quando falam desse jeito, para mim, ao comparar as duas situações, não parece que haveria qualquer tipo de ataque ao Irã. Ou, se houver, não é algo apoiado por Donald Trump. Qual é o seu entendimento sobre as políticas de Donald Trump aqui no Oriente Médio? The policies of Donald Trump here in Middle East. Okay, so I first want to brush aside this notion that Certo. Então, primeiro quero deixar de lado essa ideia de que Trump é um grande apoiador de Israel e um grande amigo de Benjamin Netanyahu. Isso simplesmente não é verdade. Trump não gosta de Benjamin Netanyahu. Bem, não sei se alguém gosta de Benjamin Netanyahu, aliás. Mas veja, Netanyahu foi a primeira pessoa a pegar o telefone para parabenizar Joe Biden por sua eleição roubada em 2020, antes mesmo de os resultados serem oficialmente anunciados.
Não acho que Trump veja isso como algo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Acho que ele levou isso a mal. E o relacionamento entre Trump e Netanyahu nunca foi, digamos, amistoso. Let's say friendly. And so I've been saying this for a long time that E eu venho dizendo isso há muito tempo. Se eu fosse sionista, não confiaria em Trump de jeito nenhum. Mas Trump tem um grande bloco de eleitores pró-sionistas nos Estados Unidos, de 60 a 70 milhões de eleitores que são judeus sionistas ou evangélicos cristãos, que, digamos, até o assassinato de Charlie Kirk, apoiavam o Estado de Israel de forma muito clara, sem hesitação, até de maneira fanática. Agora, tudo isso está se dissipando. Então, acho que toda vez que Trump fala sobre Israel, sobre essas ideias de atacar o Irã, sobre as armas nucleares do Irã, sua relação com Israel e com Benjamin Netanyahu e assim por diante, ele está falando para esses eleitores. Esse é o seu público. Mas pelo que percebi de suas declarações sobre o Irã, está claro que ele quer negociar com o Irã. It's clear that he wants to negotiate with Iran. He probably understands that Iran is a big. Ele provavelmente entende que o Irã é uma nação grande e poderosa, com muito talento técnico e de engenharia, além de muitos recursos naturais, extremamente importantes em termos de posicionamento estratégico, não apenas como parte da arquitetura de segurança da região, mas também como um ponto-chave ao longo do corredor de transporte norte-sul. Portanto, isso importa de várias maneiras. Para a política externa dos Estados Unidos, deveria ser natural querer formar uma relação construtiva com os líderes do Irã. Acho que é por isso que o lado americano tem demonstrado tanto interesse em negociar com os iranianos. Embora por razões políticas, isso precise ser feito de forma muito discreta, até mesmo em segredo. E então você sabe, Trump foi questionado se queria ver uma mudança de regime no Irã, e ele disse que não. Ele afirmou isso em mais de uma ocasião. He said that on more than one occasion. And when they had E quando eles tiveram aquela guerra, sabe, muita gente ficou muito decepcionada com o Trump porque ele participou dela. A guerra de Israel contra o Irã. Mas para mim aquilo foi completamente uma guerra falsa, porque eles lançaram alguns Tomahawks e algumas bombas contra alvos iranianos. Eles anunciaram isso com antecedência. Informaram os iranianos com 48 horas de antecedência que fariam isso. E então, os iranianos responderam da mesma forma, e Trump agradeceu a eles por terem avisado antecipadamente sobre o ataque à base americana no Catar, de modo que não houve vítimas. On the US base in Qatar, so that there were no casualties. If you compare this, se você comparar esta guerra com o que aconteceu na Síria, Líbia, Afeganistão, Iraque ou Somália, aquelas foram guerras de verdade. Esta não foi uma guerra de verdade, nem chega perto disso. Então isso me diz que, além das aparências superficiais, Trump tem uma política diferente em relação ao Irã, e provavelmente também tem uma política diferente em relação a Israel. Podemos até ver isso na nova política de Trump para a Síria, com os israelenses bastante irritados com suas ações lá, que eles percebem como uma ameaça a si mesmos. E veja, o enviado de Trump na Síria, Tom Barak, o governo de Netanyahu praticamente o considera um inimigo, então eles percebem uma ameaça desse lado. And so they perceive threat on that side. I think it's extremely difficult to judge by what we hear. Acho que é extremamente difícil julgar pelo que ouvimos em público, porque tudo é feito para consumo público. Mas o que eu acho que está acontecendo nos bastidores é provavelmente muito mais construtivo, muito mais voltado para uma relação positiva entre os Estados Unidos e o Irã, e uma deterioração da relação entre os Estados Unidos e Israel. Mas eles não podem anunciar isso. Sabe, eles não podem fazer uma declaração pública dizendo, sim, vamos ser amigos dos iranianos. Não liguem para os israelenses. Não damos mais importância a eles.
Porque não se trata apenas do Irã, Alex. Você sabe que Israel está se aproximando de Chipre e da Grécia para formar uma nova aliança, algum tipo de parceria, contra a Turquia. Porque a Turquia vai ser o pior inimigo deles, como estão dizendo na mídia. E os Estados Unidos têm uma escolha. Eles realmente querem lutar contra todos esses países do Oriente Médio para apoiar Israel? Ou querem, de alguma forma, convencer ou deixar claro para Israel que não dá para sair lutando contra todo mundo naquela região? Esses não são países pequenos, não são ilhas pequenas que se pode simplesmente derrotar. O resultado da Guerra de 12 Dias mostra como a situação era grave para o lado israelense. Exactly. So Exatamente. Então, o motivo pelo qual... Bem, você sabe, em 2012, a comunidade de inteligência americana como um todo, todas as 16 agências, produziu uma análise da relação dos Estados Unidos com Israel. E todas chegaram à conclusão de que os interesses do Estado de Israel são, na verdade, antitéticos aos interesses dos Estados Unidos na região. Exceto que existe, sabe, quase como um vírus mental que fez dos Estados Unidos um apoiador quase servil do Estado de Israel, por motivos morais, religiosos, não sei bem quais. De alguma forma, parece haver essa profunda devoção sentimental ao Estado de Israel, não importa qual seja o custo. Mas se você fizer uma análise fria, Israel representa só desvantagens para os Estados Unidos. Potencial guerra contra a Turquia, que é pelo menos no papel, uma aliada dos Estados Unidos. Guerra na Síria. Potencial guerra contra o Iêmen, o que eles tentaram, não deu certo. Potencial guerra contra o Irã. Potencial guerra contra o Paquistão. Um rompimento com a Arábia Saudita. Então, há uma série de desvantagens se os Estados Unidos sempre entrarem apoiando incondicionalmente qualquer coisa que Israel decida fazer, porque Israel está lá para entrar em guerra com todo mundo. Foi por isso que Israel foi criado pelo Império Britânico. E você sabe, foi criado em 1948. Certo? By the British Empire, and it was created in 1948, okay? But there was a Balfour Declaration which was... Mas veja, houve a Declaração Balfour em 1917 e o Acordo Sykes-Picot, que foi formulado em 1916. E então os preparativos para o Estado de Israel, se voltarmos no tempo, remontam, acho, à década de 1870. Foi um projeto do Império Britânico. Eles foram os principais beneficiários, e o objetivo deles era garantir o controle da região e de seus recursos de petróleo e energia. É por isso que vemos Israel entrando em guerra contra todos, para manter todas as nações, todos os governos dali, desestabilizados e fracos. E se algum governo surge disposto e capaz de dizer não ao império e afirmar: nossos recursos de petróleo são nossos, e se vocês os quiserem, terão que comprá-los de nós, por um preço que concordarmos, então isso se torna um problema para o império. Bem, então é preciso mudar esse regime, e no momento, esse regime é o do Irã. Mas veja, todo regime é um alvo, e foi por isso que Israel foi criado, por essa razão. O Império Britânico nunca se importou com o povo judeu, da mesma forma que não se importa com o povo iraniano, com o povo armênio ou com qualquer outro povo. Eles veem todos como peões úteis, como carne de canhão. E é por isso que criaram o Estado de Israel. Então, acredito que os Estados Unidos, que também têm sido em grande parte servos dos interesses do Império Britânico, chegaram à conclusão de que os interesses do Estado de Israel não são os mesmos que os interesses dos Estados Unidos. E assim, sob os governos dos Clintons, Obamas, Bushes, todos eles, isso foi basicamente ignorado, em detrimento dos Estados Unidos. É por isso que o povo americano elegeu Donald Trump, porque queria romper com essas políticas antigas. Veja, os Estados Unidos estão alimentando essa enorme máquina militar, travando todas essas guerras, mantendo centenas de bases militares em todo o mundo, 6 grupos de ataque de porta-aviões circulando por aí. Então as pessoas se perguntam, com licença, por que estamos fazendo isso? Como isso está nos beneficiando? Está beneficiando Wall Street? Está beneficiando o complexo industrial militar?
mas não está beneficiando os Estados Unidos. E eu acho que o povo americano já se cansou disso. And so I think that the American people have had enough, and this is why they brought Donald Trump into the White House. E é por isso que eles levaram Donald Trump para a Casa Branca. Acho que essa é a força política que impulsiona Trump a romper todos esses relacionamentos e buscar uma nova abordagem. Sua administração tem sido explícita ao dizer que a ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial está obsoleta, que foi usada como arma contra nós e que as integrações multipolares são o futuro. Se essa posição for sincera, e acredito que seja, então é claro que se começa a construir relações com a Rússia, a China, o Irã e outras nações, uma a uma. Acho que é isso que estamos vendo acontecer. Não é algo óbvio, mas não podemos esquecer que Trump está na Casa Branca há pouco menos de um ano. Mas nesse ano, as mudanças que estamos vendo são bastante impressionantes. Alex, just to wrap up this session, we have BRICS. Alex, só para encerrar esta sessão, temos notícias de que as marinhas dos BRICS farão exercícios conjuntos na África do Sul em janeiro de 2026. Qual é o plano por parte dos BRICS? Tivemos a OCS, a Organização de Cooperação de Xangai, mas agora os BRICS parecem estar se aproximando um pouco da OCS. Você acha que há algum tipo de entendimento dentro dos BRICS para se aproximar e desenvolver um novo plano de segurança por parte deles? Security plan on their part? I do believe so, Nima, because, SCO is Eurasia. Acredito que sim, Nima, porque a OCS está focada no continente eurasiático. Mas as vulnerabilidades, digamos que temos um choque entre dois sistemas de governo. A ordem internacional baseada em regras, que é basicamente uma reencarnação do Império Britânico, e o resto do mundo. Nações que querem ser soberanas, que querem comercializar em seus próprios termos, desenvolver suas economias e sociedades em seus próprios termos, e ainda assim não têm permissão para isso. Portanto, as vulnerabilidades existem na América do Sul, existem na África. É preciso dar a países como Burkina Faso, Chad, Sudão, Níger e outros o apoio de que necessitam. É necessário algum tipo de arquitetura de segurança coletiva para, digamos, tapar essas vulnerabilidades. To plug up these vulnerabilities. Because, Porque tivemos uma onda de descolonização na África nos últimos 10 anos. Bem, isso pode ser facilmente revertido se, não sei, mercenários franceses, belgas, britânicos ou americanos, organizações terroristas ou forças especiais assassinarem a liderança desses países. Então você está sempre vulnerável a forças terroristas, forças especiais, movimentos separatistas e assim por diante, que são alimentados por interesses ocidentais. E o que a OCS, a Organização de Cooperação de Xangai, começou a construir no continente euroasiático, é necessário que uma arquitetura de segurança semelhante também esteja disponível para as nações africanas, sul-americanas e outras do sul global. Então isso faz sentido. Não porque necessariamente existe uma causa comum entre eles, mas porque a causa comum é a resistência à ordem global, baseada em regras, que quer impor um tipo de desenvolvimento monocultural. Você tem que comercializar, como nós dizemos, produzir o que nós dizemos, não produzir o que dizemos que você não deve. Aceitar essas moedas como pagamento. Esses são os termos do comércio. Você tem que realizar desfiles de direitos LGBT todo ano, ou a cada 6 meses. Tem que mudar sua educação, mudar seu sistema de saúde, temos que vacinar sua população e assim por diante. E você tem que acreditar na religião do clima, cobrir sua terra com painéis solares e turbinas eólicas e comprar qualquer tecnologia que nós quisermos. Sabe, essa é a abordagem. E muitos países hoje dizem, nós não queremos isso de forma alguma. Mas precisamos ser capazes de nos defender contra esse sistema que avança. Então acho que essa é a resposta à sua pergunta, e faz sentido assim. Não é apenas o desejo dos líderes do movimento dos BRICS, como Rússia, China e Índia, de resistir ao império global, mas também das nações do sul global,
que querem resistir à expansão da ordem global. Portanto, acredito que isso vem dos dois lados. They also want, so it's coming, I think it's coming from both sides. Yeah. Thank you so Embrydiala za hoje. It's been me. Tazanima. Nima, thank Obrigado pelo convite. Mais uma vez, feliz ano novo para você e sua família. you. Enjoy your Feliz ano novo para você e para o Irã. E até mais. Cuide-se. Take care.